a todos que o Criador fizer chegar esta mensagem. Paz vos seja multiplicada. Eu, Rosenberg Silva Loredo, nessa data, 3 de dezembro de 2021, anuncio publicamente um trabalho de 3 meses, oriundo de estudos e experiências agregadas por quase 20 anos de fé nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, o livro sagrado do Deus Criador dos céus e terra. Tive como inspiração o ato reformador de Martinho Lutero, que apresentou suas 95 teses que se tornaram o documento base para a reforma protestante em um período de plena trevas espirituais. Ouso dizer que esta obra é mais profunda e abrangente que a referida, considerando o mundo em que nos deparamos hoje, próximos do fim, onde a fé e o amor têm esfriado em grande escala, enquanto, por outro lado, grande parcela dos que, ainda crentes, estão atolados e embriagados em falsas doutrinas, muitas delas de demônios. O intuito desse trabalho não é convencer ninguém sobre nada, muito menos julgar quem quer que seja, mas sim dar testemunho da verdade e da justiça para com os assuntos bíblicos concernente ao sagrado, ao espiritual e ao religioso, que são os baluartes da vida. Quem é sábio, sincero e justo de coração saberá absolver e julgar esse trabalho. Concluo esse prefácio citando uma pequena frase bíblica que expressa perfeitamente o meu sentimento e fé para com essa obra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. As 77 teses fidedignas dos últimos dias. Sendo a Bíblia o livro sagrado dos que creem no Deus Criador, só deve ser considerada a fé de quem a leu por inteiro, ao menos uma vez. 2. Somente após ler a Bíblia inteira, ao menos uma vez, a opinião e confissão do crente terá valor e efeito para dissertações sobre a sã doutrina. 3. Digna de total indiferença a opinião e confissão de quem não se deu o mínimo trabalho de ler o livro sagrado do Criador dos céus e terra. 4. Alegar e acusar que a Bíblia tem contradições ou sofreu alterações deve ser considerado como blasfêmia se tal pessoa não apresentar provas cabais dessa suposição. 5. Tal sentença é digna de aceitação quando sabemos que, mesmo a mais poderosa instituição religiosa, a Igreja Católica Romana, em período de seu total domínio das Escrituras, tendo motivos de seu extremo interesse, não alterou o texto original das Escrituras Sagradas, que até hoje contém as sentenças condenatórias aos sacrilégios praticados pelo catolicismo, como, por exemplo, a confecção e adoração de imagens de esculturas e benefícios espirituais através de indulgências. 6. Considera-se aceitável alegações sobre traduções equivocadas em relação ao sentido do texto original, contanto que fique assegurada a veracidade das Escrituras Sagradas como livro inspirado pelo próprio Criador, que o torna sagrado. 7. Deus Pai deu livre-arbítrio para crer ou não nas Escrituras Sagradas. Porém, quem decidir crer não pode crer em partes, mas sim em sua totalidade, pois a fé nesse livro não o torna
parcialmente sagrado. Não existe meio sagrado. 8. Quando um crente alegar e defender ser aceitável apenas partes da Bíblia, o tal deve ser considerado difamador e herege, digno das futuras sentenças anunciadas pelo Messias em Apocalipse 22. Tal pessoa deve ser tida como um gentio e publicano, conforme as palavras do Messias em Mateus capítulo 18, verso 17. Porém, se for um indouto, este deve ser considerado como tal, ignorante. 9. Quem decidir crer na Bíblia como o livro sagrado deve estar ciente e em pleno acordo com as verdades que nesse livro são apresentadas. 10. Declarar fé na Bíblia é inevitavelmente declarar guerra contra o mundo dominado pelo pai da mentira, onde muitos enganos são apresentados e doutrinados como verdades absolutas. 11. Com base nessa premissa, o crente na Bíblia, peremptoriamente, acredita que o formato da Terra e o funcionamento do universo e todas as ordens celestiais, bem como o Sol, a Lua, as estrelas e os sinais dos céus, assim como as estações e os fenômenos da natureza, são como o Criador e seus profetas revelaram que são e funcionam. 12. O crente na Bíblia crê e defende o sétimo dia como um dia santo, que foi estabelecido pelo próprio Criador, antes que houvesse um povo, uma lei e mandamentos expressos para que servisse de memorial e sinal daqueles que adoram o verdadeiro Deus Criador dos céus e da terra e tudo que existe. 13. O crente na Bíblia crê e defende que o casamento e a família são as primeiras e principais instituições sagradas estabelecidas pelo Criador e dignas de honra e zelo perpétuo. 14. O crente na Bíblia observa que o patriarcado foi o modelo estabelecido pelo Criador desde quando o casal Adão e Eva ainda estavam no Éden. Esse modelo foi o que prevaleceu e garantiu que gerações e gerações sustentassem o plano de salvação para todas as famílias da terra. Tal modelo é digno de aceitação mais que qualquer outro. 15. O crente da Bíblia sabe e defende que o Criador separou um patriarca e deste abençoou uma família e dela suscitou uma nação e dessa nação suscitou um sacerdócio e desse reino e sacerdócio suscitou profetas que prepararam a vinda do Messias. 16. O crente na Bíblia sabe que o Messias se manifestou como o Filho do Deus vivo e consagrou homens na terra, os apóstolos, e desses suscitou uma congregação, de onde surgiu uma comunidade que funcionava como reino e sacerdote, semelhante aos tempos de Moisés. 17. O crente na Bíblia sabe que os seguidores do Messias, os que são representantes de seu reino e sacerdote na terra, foram perseguidos e dispersos durante o levante do Império Romano, que foi o berço de um poder político e religioso poderoso, chamado Igreja Apostólica Católica Romana, que se encaixa nas características descritas por Daniel como o quarto animal mais terrível de todos, que proferira palavras contra o Altíssimo, destruindo os santos do Altíssimo e mudando os tempos e a lei. 18. Quem crer na Bíblia acredita e defende que os verdadeiros seguidores de Cristo estão bem especificados na revelação do próprio Messias e seus anjos
em Apocalipse capítulo 12, verso 17 e capítulo 14, versos 12. Com base nessa indiscutível afirmação bíblica, fica confirmado que os salvos são os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho do seu Filho. 19. Quem crê na Bíblia acredita que Deus não muda. Sendo assim, é certo que o que antes foi sua vontade e prazer continua sendo hoje e será eternamente. 20. Deus Pai revelou sua vontade e prazer desde os tempos de Adão, repassando para Noé, para os patriarcas, até chegar em Moisés. Por meio desse último, o Criador fez questão de deixar registrado uma relação de regras pelas quais possibilitaria a manifestação do Todo-Poderoso ao seu povo sem os consumir com o fogo de sua santidade. 21. Tal compilado de regras, vontades e critérios, também chamados de lei, sempre foram, continuam sendo e serão eternamente vontades e critérios que o Deus Todo-Poderoso rege suas ações e reações, pois Ele não muda. 22. Quem lê e crê na Bíblia observa que os livros de Êxodo, Levítico e Números são a base de tudo que precisa para o cumprimento do plano de salvação na terra. 23. O teor e contexto dos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio se repetem nos livros de Esdras, Neemias e os profetas, que também se repete nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, mas as cartas, conforme o prenúncio dito por Salomão em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. 24. Na Bíblia, em momento algum, se faz separação da lei e do testemunho, mas as práticas de Cristo. Pelo contrário, o Messias e seus apóstolos tudo cumpriram e cumpriram na essência, com o prazer e de coração, conforme a profecia de Isaías, capítulo 8, versículo 16 e 20. 25. Em momento algum, Cristo ou algum apóstolo, ou discípulo, ou personagem bíblico anula o poder e a validade dos mandamentos e leis de Deus, revelada e dada pelo Criador desde os patriarcas. O que se observa é o confrontamento e reprovação das motivações e interpretações errôneas que geravam práticas vazias da lei e mandamentos de Deus, desprezando o principal dom do Pai Celestial, que é o amor. 26. Fazer qualquer coisa para o Deus Criador ou em nome dele, sem amor, de nada serve, vale ou justifica. 27. Fazer qualquer coisa acreditando ser amor, mas sendo contra ou fora da palavra, vontade, lei, mandamentos, doutrina do Criador e de ser ungido, não é amor que vem de Deus, mas sim amor do mundo, que é mais apropriado chamarmos de vaidade. 28. Absolutamente, quem ama ao Deus Pai guarda os seus mandamentos, assim como o Messias os guardou. Evangelho de João, capítulo 14. 29. Quem guarda os mandamentos do Deus Pai sabe que não comerá ou beberá sangue, coisas sacrificadas aos ídolos, carne sufocada, não dará carta de divórcio, a não ser por causa de relação sexual,
ilícita, o adultério. 30. Quem crê na Bíblia também observa demais ordenanças do Criador firmadas desde Levítico até as cartas apostólicas. 31. Quem crê na Bíblia e ama ao Criador, guarda e celebra as festas e solenidades que Ele próprio estabeleceu, pois estas nunca foram revogadas pelo Pai Celeste. 32. Quem crê na Bíblia e ama ao Pai Eterno, sabe que seu nome foi revelado a Moisés em hebraico, aramaico, e não em grego ou latim ou outra língua. 33. De todas as probabilidades estudadas e coerentemente fiéis aos termos originais, o nome do Criador não pode ser e não é Jeová, Javé ou qualquer outro nome, principalmente possuindo a letra e fonética J, que só passou a existir 600 anos atrás. 34. O nome do Criador, como se pronuncia e não como se lê, em nossa língua é Yahweh, tendo a letra H som de RR. A escrita em hebraico está representada pelas letras Yud, Re, Vav, Re, que significa eu sou o que sou. 35. Semelhantemente, o nome do Filho não pode ser e não é Jesus. Embora este nome seja bonito e agradável aos ouvidos, não podemos negar a verdade. 36. O nome do Filho, como se pronuncia e não como se lê, é Yahusha. Percebe-se que o nome do Pai está registrado no nome do Filho, Yahweh mais Shah, que é igual a eu sou o que salva. 37. Aos que querem argumentar sobre os verdadeiros nomes do Pai e do Filho, alegando questão de transliteração e domínio da língua grega no período da escrita de parte da Bíblia, sabe-se que nome próprio jamais se traduz ou se translitera. Nome próprio é como é, independente de qual idioma se fala. 38. Quem lê e crê na Bíblia sabe que há somente um Deus Criador e Senhor de tudo, e este Deus gerou um Filho, e este Filho foi glorificado e assentou-se à destra do Pai, e reina até a consumação de tudo. 39. Na Bíblia é revelado que a natureza do Criador é espírito. Assim sendo, não há outro espírito semelhante a ele. Ele é único em gênero, número e grau. 40. Em momento algum, a Bíblia revela uma terceira pessoa divina, a Trindade. 41. O que erroneamente chama-se de terceira pessoa da Trindade é, na verdade, a primeira pessoa, o próprio Deus Pai. 42. O Espírito Santo é um codinome dado à extensão da presença e poder do único Deus Criador, acessível ao ser humano limpo de coração. 43. Em momento algum na Bíblia, a adoração e louvor é requerida pelo Messias, muito menos pelo Espírito Santo, que sabemos não se tratar de terceira pessoa da Trindade. 44. O próprio Messias remete toda adoração, louvor, honras
ao Deus Pai, Yahweh Tsevaot. 45. Foi do agrado do Pai glorificar o Filho e compartilhar sua glória com Ele. Porém, Deus Pai sempre será o alvo supremo de toda honra, glória e louvor. Isso tudo graças ao sacrifício e amor do Messias, também digno de honra e glória eternas. 46. O sacerdócio é uma instituição estabelecida na terra pelo próprio Criador, com critérios específicos e indispensáveis para que ocorra a manifestação do divino. 47. A Bíblia revela o início de uma linhagem sacerdotal que deve ser considerada e identificada nos dias de hoje, para que se dê continuidade de acordo com como a Bíblia registra que o Pai estabeleceu. 48. Todo sacerdote e representante religioso que não é oriundo da linhagem sacerdotal original ou não foi consagrado pelos rudimentos estabelecidos pelo Criador em sua lei, não tem autoridade espiritual. Fraude é. 49. Foi e será para tais que o Messias profere palavras como a que está em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. 50. O sacerdócio real, que se iniciou em Arão, da tribo de Levi, se estruturou nos descendentes de Arão, os levitas, e se estendeu até Samuel, que ungiu Davi, que por sua vez, além de ser rei, recebeu a promessa sacerdotal que se cumpriu em seu descendente, Yahushua, o Messias, da tribo de Judá, que herdando a ordem sacerdotal, consagrou nela os apóstolos. 51. Após dispersão e morte dos apóstolos, os seguidores e discípulos do Messias foram sucumbidos pelo Império Romano, que, se apropriando da fé no Filho de Deus de Israel, compilou as crenças pagãs, dando origem ao cristianismo, que nada mais é do que a mistura profana da crença judaica com a pagã greco-romana. 52. Após o surgimento do cristianismo, é interrompido o sacerdócio real e opera em seu lugar o sacerdócio adulterado, o catolicismo, que mudou os tempos e a lei. 53. Quem estuda a Bíblia e a história comum sabe que o catolicismo nasceu do cristianismo, que por sua vez nasceu do Império Romano, que é o quarto animal descrito por Daniel, que também é a mesma besta de Apocalipse, cuja uma meretriz aparece assentada em cima, embriagada com o sangue dos santos, que foram mortos por não aceitarem seu domínio e autoridade. 54. Quem lê e crê na Bíblia sabe que essa meretriz está vestida com as mesmas cores que os sacerdotes católicos vestem, confirmando ser esta entidade religiosa a grande prostituta, que adulterou a sã doutrina e conduziu enorme quantidade de pessoas da humanidade para idolatrias e enganos profanos, afastando a muitos da lei do Criador e fiel testemunho do Messias. 55. A Bíblia apresenta essa meretriz como mãe de meretrizes, ou seja, dela saíram filhas que vêm a ser todo o sacerdócio, igrejas, denominações e ministérios que herdaram a doutrina adulterada pelo catolicismo. 56. Todo sacerdócio
igreja, denominação, ministério ou movimento religioso que não guarda os mandamentos de Deus, a lei, como está bem especificada nas Escrituras Sagradas, assim como também tudo que o Messias disse e praticou em sua essência. Tal entidade sacerdotal e religiosa é, sem sombras de dúvida, herética, paganizada, adúltera, execrável e digna de toda indignação e rejeição. 57. O legítimo sacerdócio e representante fiel do sumo sacerdote Yahushua HaMashiach são aqueles que o próprio Messias descreve por meio dos seus anjos diante do apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17 e 14, versos 12. 58. O Messias, conforme fora revelado em Levítico, através do profeta Moisés, exerceu na terra e até esse momento exerce o sacerdócio no tabernáculo celestial, diante do Pai, fazendo expiação pelos pecados de todos, dando-nos a graça do arrependimento que gera salvação, enquanto há tempo até que venha o juízo, e cada um será julgado conforme as obras de suas mãos e intenções do coração. 59. Toda a lei dada pelo Criador nas mãos de Moisés, que repassou para o povo de Israel, de onde nasceu o Messias, está em pleno vigor, embora as sentenças previstas nessa lei estão sendo postergadas, exatamente por causa da cobertura que o sacerdócio de Yahushua proporciona a todos. 60. O período da graça divina não é permissão para cometer pecados, achando que é ou será absolvido pelo sacrifício do Messias de forma automática. Absolutamente não. Cada um prestará conta de suas obras. 61. Graça divina é um prazo de tolerância, uma vista grossa, uma paciência alongada, uma prorrogação de chances, um habeas corpus, para que os pecadores não sejam consumidos e fulminados pelos pecados de imediato. 62. A graça divina é um período de oportunidade para que todos busquem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam e sejam perdoados. E tal perdão gere salvação, e tal salvação gere gratidão, e tal gratidão gere santidade e obediência, que são as principais expressões do amor tão esperado e merecido pelo Pai Celestial. 63. Quem lê e crê na Bíblia sabe que congregar vai muito além do que uma opção. Congregar é necessidade, ordenância do próprio Messias, ratificado pelos apóstolos, além de ser uma ação natural dos verdadeiros filhos do Altíssimo. 64. Quem lê a Bíblia sabe que deixar de congregar é no mínimo uma contravenção contra si mesmo, contra o próximo e contra o Criador, sujeito a consequências que implicam na santificação e até salvação. 65. Quem lê e crê na Bíblia sabe que não há comunhão entre trevas e luz, ou seja, relacionamentos com quem despreza as Escrituras Sagradas deve ser única e exclusivamente para evangelização. 66. É impossível admitir a amizade de legítimos filhos do Criador com mundanos, pois o Messias deixa claríssimo que a amizade com Deus é inimizade com o mundo e vice-versa. 67. Com base na Bíblia, o modo de vestir, o que comemos e bebemos, marcas e alterações no corpo,
programações e itens de lazer e entretenimento, costumes e hábitos cotidianos revelam sim a quem de fato servimos, amamos e consideramos. Amar ao Criador é considerar o que Ele diz a respeito dessas coisas. 68. A Bíblia atesta que sempre houve, continua havendo e sempre haverá repercussão espiritual na prática de fazer esmolas, ofertas, votos e sacrifícios, quando o amor e a fé for a motivação. 69. Quanto mais se obedece às leis e mandamentos, e mais se apresenta ofertas e sacrifícios ante ao Criador, mais autoridade espiritual se tem. Isto está em Mateus, capítulo 5. 70. Somente com autoridade espiritual se prevalece contra demônios, potestades e principados. 71. É mais que possível e mais que um dever imprescindível que os filhos de Deus sejam santos, totalmente isentos de pecado. 72. Há diferença entre pecados e falhas. Pecado é desobedecer à lei e mandamentos de Deus ratificado pelo Messias. Falha é a incapacidade de ser perfeito. 73. O pecado é a pior de todas as maldições, pois instantaneamente nos mata espiritualmente, pois nos separa de Deus. Nos mata gradativamente na alma, pois a culpa nos trava para bons sentimentos. E nos mata fisicamente, pois, separados de Deus, estamos à mercê do maligno, que anda ao derredor para matar, roubar e destruir. 74. A falha é natureza humana e não compromete a salvação, porém, nos distancia das conquistas terrenas e podem causar desgastes na alma, que pode ceder ao pecado. 75. O batismo com o Espírito Santo é o sinal inefável que o processo de filiação se completou. Sem tal batismo, o crente está incompleto e não selado para a eternidade. Somente com o batismo com o Espírito Santo podemos vencer batalhas espirituais e evoluir espiritualmente até o ápice de Cristo. 76. Assim como foi nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, nos tempos dos apóstolos, ainda é nos tempos de hoje, até a consumação dos séculos, o fato de que quem profanar o que é legitimamente sagrado será punido com enfermidades, com pragas e até com a morte. 77. Pessoas, lugares e objetos só são legitimamente sagrados e revestidos com a glória do Todo-Poderoso quando se procede fielmente, de acordo com o modelo que Deus estabeleceu através de Moisés, que foi ratificado com glória maior através de Cristo, o Messias, Yahushua HaMashiach.